Fiquei na dúvida agora. Eu acho que sim, estamos ao Sim, agora vivo. sim. Boa noite. Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise, sou coordenadora do grupo de apoio à adoção de Canoas, de Novo Hamburgo, junto com o Rafael. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, tentando passar para vocês algumas informações, tentando acalentar o coraçãozinho das pessoas para trazer o assunto da adoção um pouquinho mais, já que a gente está sem poder fazer, né, as nossas reuniões mensais. E hoje a gente convidou o Alexandre. Então, Alexandre, quero te agradecer já de antemão. Muito obrigada por ter participado, por ter aceitado participar com a gente dessa live. O Alexandre, que é jornalista, é filho por adoção também. Hoje eu acredito que a gente vai ter uma noite bem legal. Então, Alexandre, vou te passar a palavra para que tu possa te apresentar e a gente segue já fazendo os questionamentos que com certeza vão surgir muitos aí, por favor. Tá bom, Denise. Pô, obrigado. Eu que agradeço, tipo, de poder participar. Acho muito bacana esse ciclo todo de lives que o Elo está fazendo. E é uma alegria poder conversar, poder participar. Admiro muito o trabalho teu, o trabalho do Peterson. Acho muito. Fico muito feliz de que no estado tenha uma organização que trabalha a adoção com tanta seriedade, com tanto carinho. Fico bem contente mesmo de poder participar de algum modo. Então, aí que você estava falando, eu sou Alexandre, eu sou jornalista e sou filho por adoção também. E em algum momento tentei misturar essas duas identidades, né? Eu acabei, como filho por adoção, em determinado momento da minha vida, comecei a me questionar a respeito da minha origem, tentar me aproximar um pouco mais da minha história de vida, conhecer um pouco mais, e então comecei a pesquisar como jornalista também. Por quê? Porque eu não encontrava materiais, não encontrava livros, reportagens que trabalhassem o tema da adoção do ponto de vista dos filhos. Então eu comecei como jornalista a entrevistar filhos, a pesquisar também, a conversar com psicólogos, a ler muito sobre o tema, enfim, uma pesquisa bem aprofundada, partindo de uma demanda pessoal, mas já com um intuito de transformar num livro, porque sou escritor também, tem um livro publicado sobre os Engenheiros do Havaí, que é a banda gaúcha, lancei em 2016. Então, depois eu comecei a misturar isso. Então, muito do ponto de vista pessoal. Aí, depois lancei uma coleção de livros que é o Vida de Adotivo, que tem um livro maiorzinho que eu conto minha história e de outros adotivos. E também esses pequenininhos aqui, cada um é um relato de adoção diferente. Então, é isso. Trabalho com adoção do ponto de vista dos filhos, por sentir desejo, sentir falta de ler a respeito, por descobrir até que ponto minhas questões eram universais, até que ponto minhas questões repercutiam também em outras pessoas, e não só de mim. Então, como parâmetro, eu acabei buscando outros parâmetros, outras pessoas, para saber como elas lidaram com suas questões e tudo. E acabou nascendo esse projeto por meio disso. Sabe que quando a gente já se conhece, né? A gente já teve outros encontros nos grupos. Uhum. Quando tu fostes a Porto Alegre, a gente te conheceu. E a primeira coisa que a gente pensa quando te encontra assim, os filhos crescem, os nossos filhos se tornam adultos, têm Fica profissões. careca. Ah, isso foi muito legal, porque quando eu te conheci, eu pensei, eu disse, meu Deus, o meu filho realmente vai crescer. Ele vai crescer, ele vai se tornar um homem Caramba, que independente, vai legal. sair em busca. E isso é bem legal, porque a gente começa a se perguntar outras coisas também. E eu quero Uhum. aproveitar já, então, que a gente começou as perguntas, nos apresentamos. Quero aproveitar para já te perguntar, tu contou um pouquinho, tu conta bastante isso no teu livro e nos menores também. Queria te Uhum. perguntar, o que, assim, basicamente é uma dúvida que a gente tem quando vai ser mãe adotiva, quando vai ser pai adotivo, quando vai entrar no mundo da adoção quando tu decidiu buscar a tua família biológica, a tua origem biológica, não sei se nem Uhum. seria a palavra correta família, mas a tua origem biológica, foi por carência da tua família adotiva?
Aham. E eu sei Sim. que tu conheceu outras histórias nesse meio tempo, tu, né, comentou que tu Uhum. fez outras buscas. O que tu, dessas outras histórias, o que tu teve também o que tu conseguiu pegar dessas outras histórias é por carência da família adotiva? Porque isso é um Aham. medo nosso gigantesco, Claro, que por uma claro, falha claro, nossa aconteça essa claro. busca. Não, então, em momento algum, assim, pode ficar tranquila, não, isso não foi carência, não, e geralmente com os adotivos com quem eu converso, não é por alguma falta na sua família, né? Muito pelo contrário, assim, é por se sentir à vontade para falar sobre o assunto dentro da sua família adotiva que é possível buscar. Então, assim, o que acontece, né? Eu cresci sabendo que fui adotado. Assim, eu não teve um dia da revelação. Eu sempre soube, sempre foram me falando aos poucos, me contando. Meus pais acho que fizeram isso muito intuitivamente, assim, porque aquela época, pô, eu tô com 36, 37 hoje. Aquela época não tinha tanta informação como tem hoje. Eles fizeram muito bacana, assim, sempre me falaram tudo com muita verdade, com muita tranquilidade. Então eu cresci sem me questionar a respeito disso, assim, não era uma coisa que adoção não era uma coisa que para mim fazia muita diferença. E comecei a buscar, então, essa pergunta, né, de por que buscar as origens. Eu comecei, quando eu estava já no início da idade adulta, entre os 20, 25 anos, por aí, eu comecei a sentir que minha vida estava travada, não conseguia evoluir em muitas coisas, né? Problemas basicamente de relacionamento, muitas coisas ligadas a trabalho, outras coisas ligadas a relacionamentos pessoais mesmo, né? De afetos familiares, namoradas, enfim. Então, eu não conseguia desenvolver esse tipo de afeto, tipo de relações continuadas por muito tempo, tudo havia muitos rompimentos assim. E aí acabei procurando a psicanálise e durante as sessões comecei a falar sobre adoção. Mas eu nunca imaginava, quando eu comecei o tratamento, eu nunca imaginei que a adoção ia ser um tema importante ali dentro, assim, não imaginava. E a partir desse momento também eu comecei a me questionar, assim, pô, de repente, será que não vale a pena eu conhecer a minha família biológica, saber de onde eu venho, saber como é que estão essas pessoas, por que eu cheguei até aqui, sabe? E então esse questionamento passou assim de uma construção pessoal, de tentar me construir como ser humano, de entender tentar preencher as lacunas que ficaram abertas no passado para me entender melhor. Aquela questão de que a gente não sabe de onde vem, é muito difícil de saber para onde vai, entende? A gente está no meio de um caminho e se a gente não tiver essa construção anterior forte, segura, é muito difícil construir para frente. Então comecei a buscar por causa disso. E em nenhum momento assim foi uma questão de carência. Até me recordo que em determinado momento meus pais adotivos aceitaram super bem a ideia, ficaram tranquilos assim a princípio. E quando eu finalmente fui encontrar minha mãe biológica, porque eu moro em Porto Alegre, mas a minha família toda é do Paraná, né? Então, na verdade, eles são do Rio Grande do Sul, mas migraram para lá, né? Eu acabei voltando e minhas irmãs também. Mas enfim, meus pais moram no Paraná e minha família biológica também. Então, eu fui encontrar minha mãe no Paraná e fiquei, claro, na casa dos meus pais adotivos. E minha mãe, então, a minha mãe adotiva perguntou, não perguntou para mim, perguntou para minha mulher que estava junto, assim, por que ele está fazendo isso? O que falta, né, para ele? O que a gente não deu? E tu vê, teve receio até de falar para mim diretamente, assim, e a minha mulher respondeu, não, ele quer saber a história dele, quer saber o passado, não tem nada a ver com falta, com carência, né? E então, em relação a outros exemplos, né, que nem você perguntou, eu sinto que geralmente os filhos que buscam, não são todos os filhos que têm esse desejo de buscar também, né? Mas os filhos que buscam geralmente não todos os que eu conheci, pelo menos nenhum foi por carência, por buscar uma outra família, não se trata disso. Embora alguns, em determinado momento, são de núcleos familiares menores, por exemplo, tem
tem muita gente que é adotada por pessoas mais velhas, por exemplo, às vezes por um casal de 60 anos, adota uma criança, e é o único filho, então não tem irmãos, né? Por serem mais velhos, às vezes os tios também, a família já se difundiu um pouco, né? Então, muitos adotivos, né, nessa situação de ter poucos laços familiares adotivos, acabam criando laços muito fortes com as suas famílias biológicas, por sentir falta mesmo, sentir falta de um tio, sentir falta do irmão, sabe? Mas não que a busca fosse por conta disso, mas a pessoa acaba ganhando, né? Eu não tenho uma relação assim intensa com a minha mãe biológica, mas tem uma relação de amizade, né? Mas não é uma mãe a mais, assim, é uma relação de amizade. Eu tenho uma irmã que eu acabei conhecendo depois, que não sabia da minha existência até a gente se encontrar, né? E, acabou gerando um vínculo muito forte com ela. Então, assim, eu ganhei coisas, mas não que eu buscasse, não que eu exatamente estivesse buscando por falta, não, pelo contrário. Justamente por me sentir seguro dentro da minha família adotiva que eu pude buscar, pude ir atrás de saber quem eu sou de origem, né? Nossa, essa tua fala é muito importante, porque realmente tira um sentimento da gente, e porque realmente a gente tem a impressão de que será que eu não tô dando bem o que surgiu de dúvida lá, será que tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é, por que tá indo buscar? Mas e quando a gente realmente vai pesquisar, quando a gente entra um pouco mais a fundo, a gente sabe que na verdade todo mundo tem essa curiosidade, todo mundo deveria saber, né, da onde, qual é a sua origem. Então, na verdade, só faz parte realmente de um processo que tem que ser concluído. Quero só fazer um parênteses, se alguém tiver alguma pergunta, pode aproveitar e fazer a pergunta, que a gente vai fazendo outras perguntas ao longo do live. Então, podem fazer as perguntas. Muito obrigada, porque realmente tira uma sensação da gente que dá uma coisinha, assim, em que momento meu filho, eu sei que meu filho vai em busca dessa história, mas será que então, agora eu já tenho certeza que se ele for, é porque ele tá seguro de que sabe que tem para onde voltar, tem com quem conversar. Isso é muito, muito bom pra gente saber. Uma outra pergunta que eu quero te perguntar, aproveitar, no teu caso, tu falou que tem irmãs. Na tua família, hoje, tu é filho único? Ou tu foi criado como filho único? Não, eu tenho quatro irmãs meninas, que são filhas biológicas dos meus pais adotivos. Isso. Então havia a família, elas são irmãs biológicas entre si, e então eles eram, né, pai, mãe e quatro meninas, e sempre tiveram o desejo de ter um menino, né? E apareceu essa oportunidade, eu acabei, né, sendo adotado. E tu hoje, enquanto pai, enquanto filho, enquanto sabedor da tua história desde o início, a gente sempre prega realmente isso, e imagino que para os teus pais realmente, que há muito tempo atrás, terem essa informação, esse discernimento de contar para ti desde antes, seja muito importante, foi muito importante para eles e para ti. Mas te pergunto, tu enquanto filho, enquanto pai hoje, qual é a diferença que isso fez e que tu imagine que isso faça na vida dos nossos filhos, né, que a maioria já sabe, mas sempre tem aqueles casos que o filho não sabe, que vai acabar descobrindo de um outro jeito. Então, na tua visão, enquanto filho, enquanto pesquisador, enquanto pai, qual a importância disso? Saber é fundamental no sentido de que é uma proteção da criança, né? Eu, por exemplo, eu cresci, eu ia ao colégio e aí com 6, 7 anos eu tinha coleguinhas de colégio que vinham me contar que eu sou adotado, né? Havia sido adotado. Então, assim, criança tem um pouco esse lado um pouco, às vezes, maldoso, né? De talvez queriam ver a minha reação, sabe? Uma coisa assim. Então, dizem, pá, tu é adotivo, tu é filho, tu não é filho dos teus pais. E sempre, para mim, batia
para mim não me doía, assim, porque acabava que eu sempre ouvi desde de criança que sou filho dos meus pais, né, tanto quanto as minhas irmãs, apenas não tinha vindo da barriga da minha mãe, né? Então isso não fazia diferença para mim, não contava. Então, às vezes, se alguém vinha com essa provocação, assim, isso não me batia. Por isso que eu nunca senti assim preconceito por ser adotivo. Óbvio que também eu não tenho um fator de cor, né? Branquinho, uma família branca, interior, quer dizer, não causava esse estranhamento também, né? Mas, assim, pelo fato da adoção, nunca passei por esse tipo de problema. Mas aí tu vê, né, por exemplo, eu lidei muito bem com isso porque eu tinha essa segurança em casa, eu ouvia dos meus pais isso sempre, né, que eu era filho e não fazia diferença. Mas, assim, imagina se eu não soubesse, qual seria a minha reação diante de alguém que me contasse, assim, alguém me falando da minha história, eu com 6, 7 anos, sem saber se é verdade ou não, ou eu deixava de confiar nos meus pais, ou então eu deixava de confiar nos meus amigos, quer dizer, é uma relação muito, muito, muito complicada, e a gente vê que a verdade ela é muito forte para ser barrada. Tem uma coisa da natureza humana que impulsiona, é muito difícil fazer com que alguém não descubra ou que não sinta alguma diferença. Então, eu acho que saber faz toda a diferença. E a questão de mais que saber, acabar me aproximando da minha família biológica, saber um pouco mais, né? Eu estava falando disso, né? Sou pai hoje, o Vicente está com 6 meses, assim, pequenininho, e eu tenho certeza, assim, esse processo de poder me sentir pai foi depois de conhecer minha origem, assim, até então eu não tinha essa demanda de ser pai, eu acredito que eu não estava preparado para isso, porque precisava olhar para trás e entender um pouco o que tinha acontecido para eu poder construir a minha história de um modo diferente. Com certeza, assim, eu não. Muitos afetos que eu tenho hoje, inclusive, tu vê, né? Eu estava falando essa questão de eu não conseguia me manter em nenhum trabalho, era uma coisa muito difícil. Hoje, trabalho há quase 7 anos na Zero Hora, diariamente, assim, muita função. Construir meus livros de jornalismo, meus livros sobre adoção. Então, quer dizer, são coisas que eu consegui me construir como ser humano a partir de saber mais, assim, de me sentir mais inteiro, de saber, de completar esse quebra-cabeça, assim, porque é como se fosse uma construção, né? Se não tem uma base sólida, a gente não consegue seguir adiante de uma maneira firme, né? A Daniela perguntou com quantos anos você foi adotado. Eu já vou responder e já vou seguir falando. O Alexandre Tá foi bem. adotado muito bebezinho. Eu vou te dar um descanso, porque eu sei que a gente fala muito Não, e tranquilo. cansa realmente. Eu vou te dar um descanso. O Alexandre foi adotado bebezinho ainda. Então, e eu tenho 2 filhos que é uma adoção tardia. Eles foram adotados com 5 e 7 anos. E eles também é uma adoção interracial. Então, tá na cara que eles são adotivos. Então a gente nem Uhum. teria essa opção de não contar. E eu achei importante que tu desde já começou tua fala comentando que a tua busca pela família biológica se deu justamente por uma terapia que tu acabou fazendo, tu acabou iniciando a Uhum. terapia para entender o que estava acontecendo na tua vida, e é uma coisa que a gente busca muito, e é o que a gente bate muito na tecla nos nossos grupos de apoio, é Uhum. realmente a terapia, é manter antes, durante e depois o processo, durante todo o É, processo, depois, é a terapia, tanto os pais é. quanto os filhos, porque os pais também Sim, sim, sim. precisam se desvencilhar de alguns lutos, e os filhos também precisam se desvencilhar de Uhum. alguns lutos, porque no caso dos meus,
por serem maiores, eles já sabem, né, de toda a historinha deles e sabem o motivo de serem adotados. E ainda assim, a gente volta e meia, quando tem alguma... agora que tem essa novela que um dos filhos é adotivo e eles... E tá nessa coisa da revelação de ser filho adotivo, eu paro, eles nos fazem assim, filho, eu tenho uma coisa muito séria para te contar, eu não sei qual vai ser a tua reação. Eles me olham assim, o que é, mãe? Eu digo, filho, tu é adotado. E como assim, filho, tu é adotado. A gente começa a brincar com uma situação que não é de brincadeira, mas em casa a gente já consegue ter uma brincadeira deles assim, ai mãe, como tu é chata, eu já sei que eu sou adotado. Mas é porque a legal, gente claro. começa a brincar Consegue porque é brincar. importante eles saberem Com já, isso certeza. é muito importante. Vou Com aproveitar agora certeza. te passar a palavra de novo e tu teve já acesso a muitas outras histórias no teu livro, para confeccionar teus livros, tu teve a busca por várias histórias. Histórias boas, histórias com final feliz, histórias não tão boas assim, histórias que tiveram seus percalços. E aí eu vou aproveitar para te perguntar, nessa tua busca, em algum momento tu sentiu não é culpa a palavra, mas tu te sentiu menos ou mais privilegiado do que alguém por ter sido adotado bebezinho? Ou tu acha que isso mudaria a tua história, a tua trajetória? Isso fez diferença para ti? Queria que tu, assim, só para ver o que se passa na cabeça mesmo enquanto filho. Não, essa pergunta é muito boa, porque é uma questão que quem não vive o mundo da adoção não se questiona. Isso é uma questão importante, né? Porque com a adoção tardia, cada vez mais comum, esse tipo de reflexão é importante. E eu percebo isso, assim, que são coisas diferentes, assim, eu não me sinto mais privilegiado nem menos, eu acho que são construções distintas, porque o que eu percebo? Alguém que teve uma convivência com a sua família biológica e passou a integrar uma família adotiva, ela tem lembranças, ela sabe de onde ela veio. É muito diferente de mim, que tive que descobrir, que ir atrás e perguntar e tentar encontrar, enfim. É um mistério que não existe. Então, assim, essa sensação de que um adotivo bebezinho, que pouco conhece a sua história, de falta de realidade. O que acontece? Quando você não conhece, você fantasia. E você acaba vivendo um mundo de fantasia. Então, assim. Alexandre, eu não estou te Diga. escutando. Escutando, Alexandre, bem? Tá me ouvindo agora? Vamos ver. Travou. Oi. Travou, deixa eu ver se alguém responde aqui. Eu não te escuto. Eu tô te escutando, agora eu tô escutando normal, mas travou em certo momento. Tu me escuta? Tá. Deu, agora acho que deu. Eu recebi o ok que deu. Só volta ali na questão de que tu buscou que. Claro. Não, então, eu estava falando que que diferença tu sentiu? Sim. Que, por exemplo, uma criança que foi adotada com um pouquinho mais de idade, ela vai ter lembranças da sua origem biológica, ela vai saber de onde ela veio. Então, ela não tem questões como eu tive, de saber como é que a minha mãe, por que me deixou e tal. Ela vai ter, claro que uma criança não tem um entendimento completo, ela vai sabendo aos poucos. Mas, assim, quem é adotado bebê e não sabe muito pode fantasiar mais, pode imaginar coisas muito diferentes. E a gente viver fantasiando, viver sem saber a verdade, acaba vivendo no mundo de fantasia. Então, assim, eu senti muito essa questão de quando eu encontrei minha família biológica e saber minha história mais palpável, ver de perto, eu senti assim, uma sensação de finalmente estar tocando a realidade. Finalmente, assim, eu tô saindo assim daquele mundo do Peter Pan, assim, de estar vivendo no mundo da lua, assim, avoado, sabe, sem saber o que tem que fazer para viver e tal. Aí não sabe se casa, quer uma bicicleta, tipo assim, não, vamos botar os pés no chão, a gente vive assim, quer viver, tem que ser,
buscar um trabalho e tal, faz um currículo, vai atrás, quer manter um vínculo, liga para a pessoa, esse tipo de coisa, assim, para de fantasiar, tu acaba vivendo uma vida um pouco mais sólida. É difícil de explicar um pouco, assim, para quem não vive essa situação, mas, assim, eu tenho esse sentimento de realidade, de estar participando do mundo, não estar só passando por ele. Isso mudou muito, assim, para mim. Uma criança que sabe da sua história, que conviveu, já não tem essa dúvida. Então, ela parte de outro ponto. Ela parte de outro ponto. Por outro lado, ela provavelmente talvez tenha vivido situações de desamparo, de abandono, talvez ela tenha na memória maus tratos, talvez ela tenha sido adotada e devolvida e voltado para outra família. Então, o que acontece? Essa criança, para estabelecer vínculos, vai ser muito difícil. Né? Não estou dizendo assim, eu estou generalizando, mas assim, é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Assim, por exemplo, os testes de afeto que as pessoas falam, né? A criança fica com medo porque ela tem uma memória de rejeição e ela acaba pensando assim, pô, essas pessoas nessa família que eu tô agora, quem vai me dizer que eu não vou ser mandado embora também? Então, eu vou fazer de tudo para adiantar esse processo, porque me dá muita ansiedade, né? Então, assim, são coisas diferentes, né? Eu não tenho essa memória da minha família, tive que buscar isso, tive que me construir, mas quem tem também tem que se construir de outro modo. Então, eu não acho que seja pior nem melhor. Eu acho que a questão da adoção, da adoção tardia, ela tem características muito positivas e características que a gente tem que saber lidar um pouco melhor. A gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção, com um pouco mais de carinho e um pouco mais de preparo, talvez. Né? Mas eu não acho que seja numa escala assim, o ideal é que a criança seja adotada. Eu não eu acho que são histórias diferentes e não existe ideal, sabe? O que existe é a realidade e a gente tem que construir o que puder de melhor em cima dela, né? Tu sabe que, fazendo o link a isso, os meus foram adotados com 5 e 7, e eles têm uma personalidade fortíssima, e eu mais ainda, então a gente briga muito, assim, a gente tem os embates bem fervorosos, assim, a gente briga bastante, e numa das brigas eu tive que dizer assim para eles, eu disse, Fê, é o seguinte, infelizmente eu não estava contigo do teu 1 ao teu 5 anos, então tudo aquilo que tu deveria ter aprendido do 1 ao 5, a gente está tendo que retomar agora tu com 12. Então, sim, tu vai brigar, tu vai achar chato o jeito como eu mando tu segurar o lápis. Tu vai achar chato o jeito como eu falo para te segurar o garfo, porque, filho, eu devia ter te ensinado isso lá com 2 anos, mas eu não tive essa oportunidade. Então, desculpa, mas a gente vai ter que aprender junto agora. Então a gente briga direto porque eles reclamam disso. Mãe, mas tá falando comigo como se fosse um bebê. Tu não tem que estar falando as coisas para mim. E na verdade eu digo, não, filho, tem, porque em algum momento eu deveria ter falado, mas eu não estava junto contigo, então agora eu tô e agora eu vou falar, agora eu vou fazer meu papel e eu vou falar. E aí eu já linkando te pergunto, esses filhos com quem tu conversou, porque não chegou a ser o teu caso, mas esses filhos da adoção tardia que tu conversou, que tu acabou conversando, eles têm consciência dos testes que eram com seus pais? Isso foi algo para eles premeditado? Isso foi algo que eles quiseram fazer? Queria que tu, enquanto pesquisador, enquanto também um pouquinho filho, pudesse nos Eles têm falar isso, por consciência do favor. quê? Perdão, aqui deu um corte. Eles têm consciência desses testes que acabaram fazendo com os seus pais? Eles lembram dos Sim. testes, sabem, têm consciência? Isso para eles foi algo que eles realmente quiseram fazer ou foi realmente involuntário? Não, geralmente é algo involuntário, né? Algo inconsciente. Eu creio que é uma sensação de ansiedade, você tenta lidar com ela de algum modo. Então, não acredito que seja uma construção tão
voltando também, não dá para generalizar, mas uma construção tão consciente, assim, né? Falando com adotivos, né, sobre isso, assim, teve uma história. É engraçado, porque a gente acaba falando e as pessoas começam, às vezes, se dar conta das coisas ao contar, né? Então, eu me lembro que eu estava entrevistando uma adotiva que acabou fugindo de casa, assim, ela sabia da casa de uma amiga da mãe biológica, ela sabia onde ficava, e não aguentava mais ir para a escola, e a mãe adotiva era meio receosa em relação ao namorado que ela tinha, sabe, aquela coisa assim. E aí ela, revoltada, assim, eram uns 15 anos por aí, acabou saindo e indo para casa dessa amiga da mãe biológica, que já era falecida, a mãe biológica, né? Mas a amiga, ela sabia que morava lá. Então, vou ficar aqui e tudo, e estava na casa dela. E para ela era esse sentimento, assim, não aguento mais, que coisa chata, sabe? E eu quero, chega dessa vida, eu quero correr, quero fazer minhas coisas, não quero, né, esse mundo cheio de regrinha, uma menina que cresceu na rua até os 12 anos, né? Aí ela tinha esse sentimento. E depois me contando, a minha mãe adotiva descobriu onde é que eu estava e foi lá me buscar. E chegou e disse assim, não, vem cá, agora tu vai para minha casa. E ela disse assim, não, como assim? Eu vou ficar aqui. Eu disse, não, tu é minha filha agora, tu vai para minha casa, agora a gente vai pegar aqui, tu vai voltar. E ela disse assim, tu vê, eu não imaginava que ela ia fazer isso por mim. E então, ela se deu conta, ao narrar para mim, ela se deu conta que um pouco daquela revolta, aquela vontade de sair de casa, não voltar mais, era também um desejo de ver até que ponto a mãe ia investir nela, ia lá, ia buscar, ia trazer de volta também. Então, assim, muitos se dão conta muito tempo depois, assim como a gente a gente às vezes apronta quando é criança e faz um monte de coisa, e aí quando tem filho, tu começa a se dar conta, nossa, eu fazia isso, sabe? Começa a perceber depois, assim. Então, mas acredito que na hora não existe muito essa consciência. Acho que depois as pessoas. É importante refletir isso até para se dar conta e para poder ir adiante depois, né? Mas é uma reação inconsciente, né? Um modo de lidar com uma situação diferente que tá acontecendo, uma mudança radical de vida, né? Que está acontecendo. Então, o meu filho, que tem 12 hoje, quando tinha 10, saiu de casa, fugiu de casa também, ficou horas perambulando pela rua. E quando a gente encontrou, desesperadamente, depois de envolver polícia, um monte de coisa, quando a gente encontrou ele, uma das frases dele foi: mas vocês nem iam me procurar, não tava, assim, a gente preocupadíssimo, ele tranquilamente, ele assim, não, mas qual é, né, que importância eu tenho, gente, eu saí, vocês não iam me procurar, tava tudo certo, agora vocês vão ter um filho só. Então, e aí a gente, claro, começou a repensar várias coisas, várias formas que a gente agia, e aí depois a gente também se deu conta que quando nós éramos pequenos, a gente também tinha vontade de sair de casa. Eu não saía, por quê? Porque eu tinha certeza que a minha mãe ia me buscar. Meu marido não saía porque ele sabia que a mãe dele ia buscar ele no inferno. Então, e a gente pensou, claro, o Felipe também tinha essa ideia, só que na visão dele, eu vou, ninguém vai me buscar. E aí a gente começou a reforçar ainda mais essa situação de que, sim, a gente vai te buscar em qualquer lugar do mundo. E quero aproveitar agora que tu fale do teu livro. A gente tem mais alguns minutos ainda, eu vou ver as perguntas enquanto isso. Vou pedir que tu fale dos teus livros, os pequenos e o teu livro maior, que tem um projeto bem legal, por favor. Tá legal. Então, o que acontece é que eu acabei pesquisando sobre adoção e entrevistando outros adotivos para saber como lidaram com suas questões, se fizeram busca, se não fizeram, por quê, como é que foi e tudo. E acabei fazendo
em vez de lançar um livro logo de cara, pensei, que eu vou fazer livros pequenininhos, fazer uma série que sirva como um cartão de visita, até para entrevistar outros adotivos também, né? E aí fiz esses 3 livrinhos, que é o Vida de Adotivo, uma sériezinha. São histórias bem diferentes entre si, né? Tem um livro que foi adotado por um casal mais velho, bebê. Esse menino foi adotado o Wesley foi adotado uma adoção tardia, com 12 para 13 anos, por um casal homoafetivo. E tem a Renata, que foi adotada nos anos 70 ainda, mas de uma adoção legal, que era meio raro. Eu fui adotado nos anos 80, a brasileira, né? E a família da Renata em Curitiba acabou virando referência. Ela trabalha até hoje com isso em Curitiba, com grupos de apoio, então é muito bacana. São visões meio diferentes. Depois que eu lancei esses aqui, as pessoas, por que tu não conta a tua história? Aí acabei fazendo esse aqui, que é um pouquinho maior, porque eu falo então da minha história. Mas como eu falei, né, eu vivenciei a adoção do modo diferente, todo mundo vivencia diferente, mas assim, hoje, né, adoção tardia é cada vez mais comum e tudo mais, e então eu acabei falando da minha história, mas também falando de outras histórias que são mais comuns hoje, né, para fazer um comparativo em relação a essas coisas e para quem lê ficar um pouco mais informado também. Então aqui eu falo da minha história, mas também falo da adoção de um modo geral. E tô para lançar em agosto um livro que reúne tudo isso aqui e mais um monte, assim, porque na verdade é um livro que vai ter entre 12 e 15 relatos. Eu estou vendo agora como vai ser o tamanho que eu vou conseguir fechar isso. E também mais detalhes da minha história de busca também. E isso eu estou fazendo para esse livro maior e mais completo. Eu estou fazendo uma campanha no Apoia-se, que é uma ferramenta de financiamento coletivo que funciona como uma venda antecipada. A pessoa entra lá e aí sabe que vai receber em agosto o livro, mas aí já de o valor que tem ao livro e ajuda a fazer a edição. Então é só entrar no Apoia-se, apoia.se/Vida de Adotivo, e aí tem lá todas essas informações que eu falei aqui, aí você pode apoiar e receber o livro em agosto, pode apoiar e receber esses aqui antes, e tu tá agosto vendendo tem os o livro pequenininhos maior. igual, os pequenos eles Isso. ainda estão à venda. Isso, no próprio Apoia-se, né? Aí, por exemplo, se a pessoa dá um apoio maior, ela ganha o livro maior em agosto, mas ela já recebe, já posto na mesma semana esses aqui pequenininhos. De qualquer forma, independente do valor do apoio que a pessoa der no Apoia-se, ela já recebe em 24 horas tudo isso aqui em PDF no e-mail, então já tem todas as leituras, assim, no máximo um dia chega no e-mail da pessoa os 3 relatos e mais a minha história, e também um guia de leitura que eu fiz com a Renata Travaim, que é uma psicóloga que tem um trabalho muito bacana no interior de São Paulo, e a gente fez um guiazinho para adensar um pouco a leitura principalmente desses 3 pequenininhos, porque como são relatos, não tem como tu enxertar, assim, explicações, né? Então a gente fez é um livro curtinho, assim, com alguns temas que são tocados aqui dentro, para o pessoal poder discutir em grupo de apoio, em sala de aula, ou até em família, em casa e tal, para Esses dias tu ficar um fez pouco uma mais live denso. com ela, né? Isso, foi muito legal, assim. A live com ela até tá no meu perfil lá do Vida de Adotivo no Instagram, é só entrar lá, @Vida de Adotivo. E no @Vida de Adotivo, no Instagram também tem o link do Apoia-se, aí tem tudo ali. Falando também, E assim, sim, eu vejo que... não, só não, para eu ia dizer complementar. que pode dizer, pode terminar. Não, e que quem me procura no Instagram, às vezes tem dificuldade para fazer a transação do Apoia-se, porque tem que fazer cadastro e tal, prefere fazer via depósito.
Então me manda uma mensagem no Instagram e a gente combina, fazer uma transferência e tal, vale da mesma maneira, recebe o livro mais para frente também, recebe esses aqui adiantados, se for o caso, mas, enfim, está aberta a campanha no Apoia-se, mas também, se quiser tratar diretamente comigo, só me mandar ali no @vida de adotivo, ou me procurar no Facebook, a gente segue falando. Eu ia dizer que, na verdade, é muito legal. Esses livros são muito bons porque os meninos estão se lendo nos livros. Então, eles não estão lendo a história lá do Machado de Assis, eles não estão lendo a história eles estão lendo a historinha deles ou de pessoas que, assim como eles. Então, quando os meninos eles leram os livros e eles dizem assim: ai, mãe, mas olha só, esse guri também foi adotado. Eu disse: sim, filho, foi também. Eu só entreguei para eles o livro e mandei eles lerem. Então, eles traziam essa informação. E isso é muito importante porque eles se enxergam, eles sabem que talvez um dia eles possam escrever um livro também, talvez um dia a história deles possa estar ali, ou eles podem escrever um livro também. Isso é muito importante. Muito importante. E também para a gente poder levar para os grupos de apoio. Outra questão é que os meninos, quando chegaram, logo que chegaram, eles comentavam assim, cada vez que a gente tinha reunião da Elo, eles falavam para nós: a gente vai lá naquele lugar que tem pessoas iguais a eu, se referindo a filhos adotivos também. Então, é uma forma deles se sentirem mais juntos. Então, talvez se a pessoa não consegue num grupo de apoio, tendo um livro, já consegue aproximar também, já consegue deixar o filho um pouquinho mais próximo, e isso é importante. Apesar de ser leitura é importante de qualquer jeito. Então, isso é muito legal, a ideia é muito legal, os livros são muito bons, a gente apoia muito, e a gente, assim, tem votos que venda muito mesmo. Bom, finalizando, estava vendo aqui se tem alguma outra pergunta, porque a gente chega já nos 40 minutos por aí da pergunta. Deixa eu só confirmar se não tem nenhuma pergunta desses últimos. Tranquilo. Deixa eu confirmar aqui, porque plataforma é nova, então ainda estou aprendendo a mexer nela, não enxergo todas as coisas. Vou aproveitar e vou já vou falando alguma coisa em relação a isso que você estava falando também, das pessoas se identificarem, né? Porque dos adotivos, porque realmente eu acabei criando porque eu queria ler isso, eu precisava ler, então eu não acessava, então falei, vou fazer, né? Mas então, se eu acessasse isso na adolescência, talvez alguns processos que começaram mais tarde poderiam ser abreviados de alguma maneira, talvez. A adoção tem muitas questões que ainda estão engatinhando, assim, que as pessoas não falam. Então, eu vejo assim, quando eu criei esses livros, as primeiras pessoas que me apoiaram e que tiveram curiosidade de conversar comigo foram os pais adotivos. E de alguns meses para cá, uns 6 meses para cá, alguns filhos começaram a falar, e cada vez mais. E eu acho curioso que são pessoas assim que eu começo a perceber, elas já me seguiam no Instagram antes, mas elas começaram assim a sentir confiança para falar, porque muitas pessoas realmente, assim como eu comecei a fazer e achava que isso não era um tema importante na vida, algumas pessoas olham e dizem, mas cara, eu posso falar sobre isso? Será que eu posso aprender alguma coisa? Será que eu posso tirar alguma lição para a minha vida disso? Os próprios adotivos começam a se enxergar e se questionar. Então, acho que é uma abertura, assim. É o primeiro livro que vai ter relatos de adotivos no Brasil, não tem nada assim desse modo, né? Então, acho que a partir daí a gente vai começar. Eu acho que primeiro é dar voz, e depois, acho que daqui a uns anos a gente vai começar a tentar entender assim o que essas pessoas, o que nós, né, o que estão falando. É um processo que está mal começando. Acho que a ideia é a gente conseguir se ouvir agora, e depois, mais para frente, discutir o que a gente está falando. Tu sabe que o nosso projeto, uma das coisas onde ele começa é justamente nessa questão. O assunto da adoção sempre existiu, só que as pessoas antes tinham receio, tinham medo, tinham vergonha de dizer que eram
adotivos ou que tinham filhos adotivos, e eu e o Rafael, éramos jovens quando adotamos os meninos, e a adoção foi a nossa primeira opção, na verdade, nossa única opção, nós não optamos por não ter filhos biológicos, então isso nos foi questionado na época, e na verdade, como essa foi uma opção nossa, a gente não tem por que a gente não falar, não comentar, e a gente sentia que tinha essa carência realmente, não tinham pessoas ou grupos ou movimentos que dissessem assim, não, o meu filho é adotivo, eu sou mãe adotiva e que legal, que beleza, não tem nada de mais disso. É uma forma de se ter uma família, porque até pouco tempo atrás a adoção ela só vinha como uma segunda opção de quem já tinha aquele né, aquele medo, aquele preconceito, aquela restrição de não poder ter filho biológico. Então, quando a gente decidiu por ter filhos só adotivos, a gente esbarrou também num momento que a gente não queria participar disso, a gente queria ir além. E aí, então, participar dos grupos de apoio e ter os livros e fazer com que os meninos leiam sobre isso realmente vai bem ao encontro do que tu falou, porque quanto mais eles tiverem acesso, quanto mais eles conversarem sobre isso, quanto mais eles falarem sobre isso, melhor eles vão conseguir também resolver os seus problemas internos e externos. Para quem perdeu o início do vídeo ou para quem chegou depois, a gente vai deixar esse vídeo salvo na página da Elo e vai aparecendo também no link, vai aparecendo no próprio vídeo os links para a compra dos livros, para quem perdeu. Nós não temos nenhuma pergunta, mas as perguntas que foram surgindo a gente foi esclarecendo. Alexandre, te pergunto, tem alguma coisa que tu queira nos falar enquanto filho, falar para nós pais, que queira que a gente entenda e que a gente saiba e que, assim, ó, não façam isso ou façam isso. Um conselho ou uma dica para nós? Para a gente não, poder uma coisa que... fechar? Não, é uma coisa que eu acho interessante, assim, só complementar isso que você tinha falado da identidade, né, do adotivo, eu acho muito, muito interessante isso, algumas pessoas até questionavam, assim, porque se adotivo é tudo igual, é filho biológico, por que não faz um livro que é vida, por que tem que ser vida de adotivo, sabe? E é isso, assim, eu sou adotivo, eu tenho uma identidade de adotivo, eu tenho questões que minhas irmãs, que são filhas biológicas dos pais, né, dos meus pais, não têm, né, então, assim, temos, sim, o mesmo status de filho, então, gozamos dos mesmos, né, direitos, temos os mesmos deveres, mas também temos questões que são peculiares a nós, né, então, acho que é isso, lidar com tranquilidade em relação a isso. Toda vez que a minha mãe vai me apresentar para alguém, ela não diz assim, esse aqui é meu filho adotivo, ela diz, é meu filho, né? Mas, assim, se o assunto entra e tal, como é que foi a gravidez, alguma coisa assim, se fala tranquilamente, não, é adotado, quer dizer, né? Então são coisas, né, de lidar com abertura, com tranquilidade em relação a isso, porque apagar essa identidade é meio que como tu apagar a história da pessoa, né? Então as pessoas às vezes me dizem isso, eu vejo pais às vezes relatando que filhos adotivos que têm baixa autoestima, mas ao mesmo tempo muitas vezes são pais que negam a história anterior da criança. Então se você se você trata como desimportante a origem da criança, você está tratando a criança como desimportante, então ela não vai ver valores. Por isso que é importante falar sobre o tema, não fingir que ele não existe, né? E sobre os pais, assim, eu acho uma coisa que também é importante e eu percebo, assim, nas conversas, é que há dois extremos, né? Há um extremo de não querer enxergar o assunto, um extremo não, é nosso filho e ponto, vamos fingir que nasceu da barriga aqui e pronto, não aconteceu nada antes, né? Por exemplo, se for um bebê, uma coisa assim. Então esse é um extremo, né, de fingir que não. O outro extremo é tentar fazer que esse encontro das origens seja muito rápido, muito coerente, muito agilizado. Então, assim,
pais, tem pais que negam a existência, mas tem pais que, assim, insistentemente falam, olha, meu filho, você não quer encontrar, sabe, ano que vem a gente vai para a cidade tal lá, sua mãe mora lá, sabe, deixa aberto. Tem que ser natural. Fala, exato, essa coisa que você está falando, cara, dá os livros, tá, deixa em cima para ler, tá, mas não precisa dizer assim, leia e me faça uma resenha, sabe, não sabe, esse equilíbrio eu acho que é um equilíbrio delicado que os pais precisam encontrar no dia a dia, nem assim, empurrar também, temos que, então um dia ele vai ter que lidar com essa questão, então vamos fazer o mais rápido possível, porque isso gera ansiedade nos pais também, né? Então, assim, deixa as demandas virem, mostra que o canal para conversar está aberto, mas deixa os desejos, as coisas aflorarem, porque o processo ele não vai ser de conhecimento, de transformação, ele não vai acontecer, ele não vai ser transformador se a demanda não for do filho. Entende? Não adianta ele estar cumprindo uma coisa, que nem quem busca terapia sem querer, porque a mãe mandou, sabe? Às vezes até pode entrar num caminho e tal, no dia a dia, aquilo começar a fazer, mas geralmente os processos mais transformadores é quando a pessoa toma para si o desejo, bom, agora eu vou matar no peito e eu vou. Então é isso. E uma coisa também que você está falando, que eu acho que é bem importante, é a questão da terapia, porque assim, o que acontece? Eu busquei a minha família, a biológica, eu acabei conhecendo um pouco mais da minha história, mas tudo isso fez muito sentido para mim por conta da terapia, por conta da psicanálise, por conta de falar disso, de dar significado. São coisas muito difíceis de você dar significado sozinho, sabe? Ninguém sabe, exceções talvez tenham essa resiliência, assim, mas eu acho que buscar a terapia acho que faz muita diferença e também, como tu estava falando, para os pais também faz diferença. Às vezes eu sinto isso, que muitos pais chegam a mim reclamando, assim, é porque meu filho, ele está muito prostrado, ele está terminando a faculdade, não quer fazer nada, não sei o que e tal, e a gente pede para ele fazer terapia, e ele não faz, e eu ouço bastante esse tipo de relato, assim, e eu digo assim, o que você não faz? Por que você, pai, não busca? Porque sempre num relacionamento, se alguém está fazendo terapia, vai causar alguma transformação. E para os pais é difícil lidar com essa ansiedade também. É muito complicado você lidar com esse equilíbrio que a gente está falando, de não forçar também, de deixar as coisas acontecer, de separar. Tem coisas que problemas que todo adolescente vive, não é por ser adotivo, sabe? Tem questões que são universais. Então, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, meu filho com 14 anos agora e tal, ele não quer almoçar com a gente na mesa, sabe? Tem um monte de adolescente que é assim, ele está querendo testar, querendo ser diferente, ele está querendo, sabe, e eu acho que a terapia e os grupos de apoio, tudo servem para nos orientar nesse sentido e para nos dar significado para esses processos que são difíceis, são trabalhosos, são delicados, e que passar sozinho não é a melhor opção. Vou te pedir permissão, porque surgiu uma única pergunta ali no finalzinho e eu vou aproveitar e te perguntar. Claro, O Maurício, talvez até não seja uma resposta tua, porque por causa da idade com que tu foste adotado, mas o Maurício perguntou se tu teve saudade da mãe biológica, acredito que não, porque tu nem teve esse contato, e quando teve, como é que tu sanava essa falta? E daí eu vou te perguntar, alguns dos relatos de alguns dos filhos que tu entrevistou comentou que teve saudade da mãe biológica e como ele sanou essa saudade e em que momento que essa saudade aflorava mais. Uhum. Se é que teve algum relato de algum filho, né, que comentou. Tem, sim, tem. Isso é bem presente. Pensando em 2 casos de adoção tardia que a mãe acaba aparecendo, assim. Então,
serve de... É muito complicado, assim. Tem uma relação de saudade, mas também tem uma dicotomia aí, que é uma pessoa que não conseguia cuidar da, da, da criança, né? Não conseguia lidar com os sentimentos, com as carências, né? Com as necessidades, né? do bebê. Então, tem uma menina, por exemplo, que vivia na rua com a mãe, ela tem um sentimento de gratidão muito em si. Ela, por exemplo, era uma pessoa que apesar de era usuária de drogas, tinha uma vida muito complicada, mas ela tinha uma base sólida de estudo, ensinou a criança a ler, ensinou alguns valores, né, morais, princípios morais, enfim, que foram bem importantes para ela. E não sei se tem como lidar com essa saudade, né? Uma saudade de alguém que ficou para trás, né? Eu acho que o único caminho que eu vejo é você se apegar ao que vem para frente, né? Então, assim, a gente perde os nossos entes queridos, adotivos ou biológicos, a gente se apega a um sobrinho que está chegando, a um filho que está chegando, a um neto, quer dizer, é isso, né? Então, se pega esse afeto que está nascendo da família adotiva, se apega nos amigos, enfim, é o modo como todo mundo lida com a saudade, né? A saudade fica ali, né? Aquela tristeza, ela bate, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente perde, mas a gente ganha também. A vida traz coisas novas para nós, faz a gente se renovar. Ai, Alexandre, muito, muito obrigada mesmo. Vou te agradecer. A gente está aqui há quase uma hora de conversa. Muito obrigada, porque eu sei que tu tá com o teu filhotinho pequenininho aí também, que tem que te dividir entre o trabalho, entre a pandemia, entre cuidar do filho também. Muito obrigada por esse momento que tu nos trouxe. Realmente, eu vou te dizer, o nosso início ele foi muito bom, porque eu tirei um peso de mim própria, Denise, porque eu tinha eu sempre tive essa a gente sempre tem, a gente pode dizer que não, mas a gente tem esse medinho. Claro, Então, ouvi de entendo. ti que, na verdade, não é isso. Quando a gente vai em busca, é porque a gente está muito seguro, isso é muito legal, porque vai mudar a forma como eu vou conversar com eles. A gente vê na nossa cara, né? Então, a forma como eu vou conversar com eles daqui para frente vai ser diferente, eu vou ter mais tranquilidade na minha fala com eles também. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tu vai estar sempre com as portas abertas, sempre que tu precisares e tu quiseres, venha conversar com a gente, não Pode só deixar. nos grupos online, venha nos grupos também presenciais que tu já veio, então pode sempre vir, a gente vai, tu sabe que a gente te ocupa o tempo todo, porque a gente tem realmente muitas dúvidas, e mais uma vez obrigada, e quero dizer para o pessoal que quem não pegou o início do vídeo, ou quem não conseguiu anotar, é só ir na nossa página, olhar o vídeo, vai aparecer lá o link para a gente poder também fazer a compra dos livros. E é isso aí, Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado mesmo, eu aprendo muito sempre que a gente conversa, é muito bom. Eu frequentei algum tempo o grupo de Porto Alegre e tomara que a gente possa voltar logo a se encontrar também, né, presencialmente, que isso faz diferença, olhar no olho, assim, é muito gostoso. Obrigado mesmo, fico muito feliz e aprendi bastante, assim, gosto muito dessa conversa. Muito obrigada. E para quem está nos acompanhando, também já aviso que a gente está procurando fazer lives todas terças e sextas, às vezes dá uma diferenciada aí conforme a agenda dos nossos entrevistados, mas podem sempre nos acompanhar, que a gente sempre vai ter uma livezinha para pelo menos, né, trazer o pessoal, para não deixar o pessoal tão sozinho, tão sem assunto nesse momento de pandemia, onde a gente já está surtando em casa, surtando com os filhos, né? Muito obrigada, Alexandre. Valeu até mais. mesmo, Tchau, gente. pessoal. Muito Muito obrigado. obrigada. Valeu, Tchau. até logo. Valeu mesmo.